meus amores, sejam bem-vindos novamente a esse canal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem também. E hoje eu trouxe para o quadro sobre um olhar psicopedagógico a história do menino AJ Uto. Eu vou contar para vocês resumidamente qual foi o caso, para depois entrar de fato na participação de AJ em tudo isso, tá bom? Lembrando, gente, já se inscreve nesse canal se você não é inscrito, curte esse vídeo e compartilha com os amigos, que aí você já me ajuda bastante na divulgação do canal. Aproveita também e já me segue nas redes sociais. AJ morava com sua mãe, Amanda Lewis, e sua irmã, Adriana Uto. AJ tinha apenas 6 anos na época em que tudo aconteceu. Segundo a Amanda, as crianças estavam brincando no quintal enquanto ela arrumava algumas coisas na casa para eles saírem depois, ao que parece para comprar material escolar. Então AJ chama a mãe e diz que a Adriana está na piscina. Ela diz apenas que é para ele mandar a menina sair da piscina, porque não era para eles estarem brincando ali agora, afinal, ela não queria que eles se molhassem, né, já que eles iriam sair. Mas depois ela percebe que parece que a AJ está tentando tirar a Adriana da piscina. Então ela corre para o quintal e percebe que a filha está na piscina com a face virada para dentro da água. Ela rapidamente tira a criança de dentro da piscina e liga para a emergência. Então quando os paramédicos chegam, o relato deles é de que realmente ela parecia muito aflita, muito preocupada com a situação da filha que tinha se afogado. Essa menina é levada para emergência, mas infelizmente ela não sobreviveu no hospital devido a ter ficado muito tempo submersa, e a reação de Amanda quando recebe a notícia da morte da filha foi totalmente diferente da reação que ela teve quando chamou a emergência. Então os médicos nesse ponto já relataram que ela ficou muito tranquila, não esboçou nenhuma reação ali de desespero com a notícia da morte da filha, o que já é um pouco estranho, mas a mãe dela disse que ela era assim mesmo, que a Amanda não costumava esboçar muitas reações acaloradas e que ela tinha essa tendência a ter uma reação um pouco mais neutra às situações. A polícia concluiu que tudo foi um acidente, até que o avô de AJ levou o menino com um desenho à delegacia. Algumas fontes dizem que esse avô de AJ, na verdade, era padrasto de Amanda e de que os dois não se davam muito bem, né, ela e o padrasto. Então ele leva o AJ à delegacia e é aqui que as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Junto com a avó na delegacia, o menino relatou que viu a mãe matando a irmã. Ele inclusive fez alguns desenhos sobre o ocorrido e ele passou horas na delegacia sendo interrogado sem a presença de nenhum tipo de assistente social ou psicólogo ou alguém que pudesse trabalhar com aquela criança. Por quê? Crianças, para serem interrogadas, elas precisam do auxílio de alguém da área, né? Você vai interrogar uma criança, não é a mesma coisa de você interrogar um adulto. Você precisa de uma técnica diferente, fora que a gente precisa de toda uma abordagem mais sutil, né? Mais respeitosa, porque estamos falando com uma criança. E AJ aqui, ele foi tratado como um adulto, já desde o início desse caso, ele é tratado como um adulto e ele foi submetido a horas de interrogatório pelo policial lá que estava na delegacia na hora, né? O investigador, e em nenhum momento tiveram a consideração de que eles não tinham um adulto e sim uma criança como testemunha. Então, a partir desse momento, a Amanda ela foi considerada suspeita e a investigação teve início. Quando a polícia foi investigar a casa, eles observaram que não tinha nenhum brinquedo, sendo que ela tinha 2 crianças, uma de 6 e uma de 7 anos. Então, quando a Amanda foi questionada sobre o fato dela não ter nenhum brinquedo em casa, mesmo ela tendo 2 filhos, ela disse que tinha guardado os brinquedos num galpão porque as crianças não tinham se comportado bem e era uma forma dela castigar as crianças. Isso pesou muito também, né, no julgamento dela, porque é muito estranho realmente você ter crianças em casa e não ter um único brinquedo. O avô também contou à polícia que as 2 crianças sofriam maus tratos por parte da mãe, principalmente a Adriana, que era uma criança que era diagnosticada com TDAH e costumava ser uma criança muito teimosa. Então ela e a Adriana tinham muitos problemas de convivência, coisa que não acontecia com o AJ porque ele era um menino muito tranquilo e muito dócil, uma criança mais fácil de lidar. Resumidamente, foi isso que aconteceu. A Amanda apresentou a versão dela dos fatos e o AJ apresentou a versão dele, né, sobre o seu olhar infantil. Então agora a gente vai entender o que aconteceu no dia do julgamento, no momento do julgamento, que eu achei tão diferente e tão peculiar e resolvi trazer esse caso para o canal.
Então o foco aqui é avaliar a forma como o AJ foi tratado enquanto testemunha e criança nesse caso. O primeiro fato impactante no julgamento é que ele aconteceu apenas 6 meses depois do ocorrido e o AJ nessa época estava com 7 anos de idade. Mesmo assim, ele foi obrigado a jurar como um adulto no tribunal de que falaria apenas a verdade. Esse caso não é tão antigo assim, né? Aconteceu tudo em 2008, entre 2008 e 2009. Então a gente já se falava muito sobre o respeito com as crianças, né? E a forma de lidar com as crianças. E é muito impactante para mim que o AJ tenha sido colocado nessa posição de adulto, sendo que ele era uma criança de 7 anos. E não tinha ali, pelo menos eu procurei e não achei, nenhum psicólogo e nenhum assistente social nem no dia do julgamento com o menino. O AJ precisou explicar o próprio desenho, onde ele mostrava a mãe matando a irmã. Então ele desenhou o quintal da casa com a piscina no meio e ele colocou a mãe matando a irmã nesse desenho e ele como espectador perto de uma árvore. Então quando ele foi questionado sobre o que significava aquilo, ele apenas disse: essa é a mamãe matando a minha irmã. Eu também não encontrei em nenhum lugar se esse desenho foi analisado por um arte-terapeuta, né, ou mesmo um psicólogo, nada. Então eu acredito que realmente esse desenho não foi trabalhado e não foi analisado. O que é uma pena, porque se a gente olhar bem, o que podemos enxergar com esse desenho aqui? Ele coloca a imagem do assassinato da irmã bem no centro da folha, o que nos mostra que foi um acontecimento marcante para ele. Além de desenhar, ele reforça o desenho escrevendo: ela está morta. Crianças costumam escrever nos desenhos quando querem reforçar uma ideia ou acham que o desenho não ficou muito claro. Existem várias nuances que a gente poderia avaliar nesse desenho, né? Como o tipo de traçado que ele escolhe fazer, como o fato dele não ter representado nenhuma característica da mãe, ele apenas fez bonecos de gravetos e uma criança de 7 anos de idade já é capaz de fazer muito mais do que isso. Ele se coloca na folha como se estivesse de frente para a cena, mas ele passa a ideia de como se estivesse vendo apenas a nuca da mãe, né? O que justificaria ele não ter desenhado nada do rosto dela, porém da irmã ele desenha. Então são várias coisas ali nesse desenho que a gente pode observar o que ele está querendo dizer, qual é o sentimento que ele está tentando transmitir. E isso é muito importante porque através do desenho infantil a gente conhece várias nuances da criança. Então a gente conhece o pensamento da criança, a gente pode conhecer um pouco da personalidade da criança e a gente pode desvendar coisas que estão acontecendo com aquela criança que a gente não consegue interpretar ou mesmo que ela não consegue falar sem o desenho. Então eu vou contar pra vocês um caso onde o desenho me ajudou a descobrir que eu tinha uma aluna trans, né? Era uma aluna de 6º ano e ela era muito difícil, era uma criança muito complicada. Eu tive alguns problemas ali no início com ela, porque eram problemas comportamentais. Era o primeiro ano que eu tava dando aula em sala de aula, né? Por assim dizer. Eu tinha acabado de me formar como professora, tava fazendo a pós-graduação em psicopedagogia, caí nessa turma. Então lá pro final do ano, eu fiz um trabalho com a turma onde eu pedi que eles desenhassem. Era um desenho lá específico e eu fiz com a turma toda porque, na verdade, eu achava que essa aluna poderia estar sendo abusada pelo pai. Tinha essa desconfiança por causa de alguns comportamentos. Quando a gente terminou de fazer o trabalho, eu analisei o trabalho e eu vi que, na verdade, ela era trans. Era uma menina trans, né? Mas na época vestia-se como um homem, porque é o que ela podia fazer na época. Então ela tinha alguns problemas comportamentais em torno disso, e eu identifiquei através do desenho. Eu fui até a coordenação da escola, e a coordenação, como vocês podem imaginar, né, falaram que eu era maluca, que não tinha nada a ver. Eu queria que tivessem chamado os pais, eles falaram que não iam chamar. Eu, como professora iniciante, não tinha o que fazer naquela época, então eu fiz o que eu podia. Eu dei uma aula enquanto professora de ciências, né, porque eu sou bióloga e eu lecionava ciências para essa turma. E aí eu dei uma aula falando sobre anticoncepcionais, hormônios sintéticos e o quanto isso pode ser maléfico para o corpo se a gente começar a ingerir isso sem o auxílio médico. Porque eu percebi que ela poderia estar tomando alguns hormônios, né, a fim de desenvolver caracteres femininos secundários. Então eu dei essa aula mais no intuito de tentar fazer ela em específico perceber que ela poderia estar se matando aos poucos. Mas eu nunca cheguei para conversar isso com ela porque eu não podia fazer isso na época. E pra mim foi muito duro, mas a situação passou. Achavam na escola que era, na verdade, eles achavam que era um menino gay. E depois eu saí dessa escola, passaram-se uns anos. Ela me achou no Facebook e veio falar comigo. E ela já estava no meio da transição. Então, realmente, era uma menina trans. Eu não estava equivocada. Eu interpretei certo o desenho dela. E ela até me agradeceu, porque ela falou que realmente, na época, ela estava tomando hormônios. Ela tomava anticoncepcional, né, feminino, porque tem os hormônios femininos. E ela
falou que depois da minha aula ela teve coragem de conversar com a mãe dela e contar o que estava acontecendo. A mãe deu apoio pra ela e na época que ela falou comigo no Facebook ela estava no meio da transição, né? Mas estava esperando a idade adequada para poder fazer. Então eu conto essa história pra vocês pra gente entender como é importante ter pelo menos uma base da interpretação do desenho infantil. Mudei um pouco a vida dela e com certeza ela mudou a minha vida também, porque essa experiência pra mim foi muito significativa. Então, se você também convive com crianças, se você é professor, se você é mãe, pai, tio, tia, enfim, e quer entender um pouco mais sobre esse universo infantil através do desenho, eu vou deixar um link aqui pra vocês de um curso dessa área, que é um curso muito legal, que vai te ajudar muito a entender a sua criança dentro de casa. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e aí se você quiser, você clica no link e dá uma olhada no curso, que com certeza vai mudar a sua convivência com a criança que você tem em casa. Ou se você é professora, professor, com certeza vai te ajudar a entender melhor os seus alunos em sala de aula. Eu trouxe aqui também para mostrar para vocês alguns livros que eu uso como base para trabalhar, né, para entender o desenho infantil, que são livros que eu já estudei bastante. Então a gente tem esse aqui, ó, que é a Avaliação Psicopedagógica. Ele não é um livro todo voltado para o desenho infantil, mas ele tem um capítulo que fala sobre isso e é muito bom. Tem esse livro aqui também, que ele dá mais uma ideia da interpretação, tá? Da importância do desenho infantil. Então, eu também gostei muito desse livro aqui. Ele é bem fininho, é até um livro fácil de ler e a leitura é muito fluida. E este aqui, que é o meu preferido. Eu sei que tem outros psicopedagogos que preferem o livro anterior, mas eu gosto mais desse daqui. Ele mostra muito significativamente o que pode significar cada coisa, né? O espaço que a criança usa para desenhar, em qual local da folha a criança desenha, como que ela desenha uma árvore, como que ela desenha as pessoas. Então esse livro daqui, ele sempre me foi muito útil, eu uso muito ele, às vezes até para ver garatuja das crianças, né? Meu filho tá nessa fase de garatujas, então eu gosto muito dele e eu uso muito ele até hoje. Então fica a dica aí se vocês quiserem procurar por esses livros, tá? Pode procurar, esse daqui principalmente para mim é o melhor deles. E não é propaganda paga, tá, gente? Eu tô falando porque eu realmente gosto desse livro, eu realmente uso esse livro muito. Nenhum dos livros que eu mostrei aqui é qualquer tipo de propaganda, tá? Eu tô falando porque, tô recomendando, porque eu realmente uso esses livros e porque eles realmente são bons. Até hoje tem gente que não acredita na versão do AJ, justamente por ele ser uma criança e ele ficou confuso em alguns momentos do julgamento, porque faziam tanto a mesma pergunta, o tempo inteiro a mesma pergunta, que por fim ele respondia qualquer coisa para poder se livrar daquilo dali. O que é muito comum em crianças, gente. Se você ficar falando a mesma coisa para criança, exigindo a mesma coisa o tempo todo dela, ela vai dizer qualquer coisa para se livrar de você ou para se livrar da situação. O meu filho faz isso direto. Eu fico, filho, promete que você vai comer tudo? Filho, promete, você vai comer tudinho. Filho, vamos comer tudinho? Ele sabe que ele não vai comer, eu sei que ele não vai comer, mas ele fala, prometo, mamãe. E ele continua fazendo o que ele tá fazendo, tá? Então, assim, eles vão falar qualquer coisa pra se livrar de você ou daquela situação. E uma criança de 7 anos desassistida no meio de um julgamento cheio de adultos, com certeza ia ficar confusa no meio de tantos questionamentos, né? E no meio de tanta emoção, porque tem um momento que até me emociono muito, vou deixar o vídeo aqui pra vocês também. Perguntam a ele onde a mãe dele tá. E aí ele fala que a mãe dele tá na prisão, né? Tá presa. E depois falam pra ele que a mãe dele tava no julgamento. E nesse momento ele chora, e ele chora muito. Você vê que é um choro sentido e é um choro real. Então ele estava emocionalmente abalado. Então eu acredito que um arteterapeuta teria feito muita diferença para credibilizar o desenho do AJ. Particularmente, eu acredito na versão dele dos fatos. A Amanda foi condenada à prisão perpétua, mas até hoje ela jura inocência. O que contribuiu muito para esse veredito, né, contra a Amanda foi o testemunho do filho dela, né, do AJ. Os próprios pais, na verdade, a mãe e o padrasto, testemunharam contra ela, falando que as crianças sofriam maus tratos, principalmente a Adriana. Mas assim, eu também fico me questionando, se a avó sabia que os netos sofriam maus tratos, por que nunca falaram nada? Por que nunca denunciaram ela? Fica aí também o questionamento. Se a gente sabe que uma criança ela sofre maus tratos, a gente tem obrigação de zelar por essa criança e denunciar, seja mãe, seja pai, seja quem for, tá? Então a gente não pode se omitir nesses casos.
De repente, se os avós tivessem denunciado ela antes, a menina estaria viva hoje. Também foi utilizado contra ela o fato de que a Adriana teve um outro filho quando ela tinha apenas 16 anos. Apesar da mãe dela falar que ela era muito carinhosa com esse filho, mas o menino morreu quando tinha poucos meses de idade. A Amanda diz que deixou ele sobre a cama, saiu do quarto por alguns segundos e quando voltou o menino estava morto. Então assim, eu tenho uma teoria sobre isso. Eu não sou psicóloga, tá? Me desculpem os psicólogos, mas eu penso que pode ter acontecido o seguinte: o filho pode ter tido morte súbita, o que acontece com muitas crianças com poucos meses, e isso pode ter mexido muito com a Amanda e ter deixado algum tipo de trauma nela. Então, quando ela teve outros filhos, esse trauma não tratado, não cuidado, acabou por dificultar o relacionamento dela com os filhos, e ela ainda era mãe solo, né, cuidadora primária de 2 crianças, sendo uma dessas crianças TDAH, que é uma criança neuroatípica, difícil de você lidar, né, já não é tão simples assim. Lidar com crianças não é fácil, lidar com crianças neuroatípicas é um pouco mais complicado e tudo isso pode ter mexido com a Amanda, essa solidão, porque a maternidade ela é solitária, então para uma mãe solo eu imagino que muito mais, e tudo isso pode ter culminado num surto que ela acabou matando a filha. Eu realmente acredito que isso possa ter acontecido, até mesmo uma depressão pós-parto que não foi tratada. Mas também, gente, a gente tem que pensar que a maldade ela existe no mundo, né? E tem mulheres que não nasceram para ser mães. Às vezes ela realmente não tinha nenhum tipo de trauma. A gente não sabe, tá? É só uma teoria assim que eu tenho e eu queria saber se vocês compartilham, se vocês acham a mesma coisa. Então coloca aqui nos comentários se vocês concordam comigo ou não. Então eu vou ficando por aqui hoje, pessoal. Contei resumidamente o que aconteceu pra vocês, né, sobre os fatos, pra gente entender ali o papel do AJ durante todo o julgamento. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. E eu vou deixar aqui na descrição alguns links de canais que já contaram detalhadamente esse caso, porque muita gente já falou sobre esse caso. E o meu intuito aqui não era trazer para vocês em detalhes, mas sim trazer uma perspectiva diferente enquanto profissional da educação, do que poderia ter feito diferença na vida desse menino e até mesmo no julgamento, tá? Se a gente tivesse ali um profissional capacitado a lidar com a criança naquele momento. Já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho aí para você receber as minhas notificações, compartilha esse vídeo para me ajudar com a divulgação, tá? Dá bastante like no vídeo e me segue nas redes sociais. Até a próxima semana e tchau!